Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã, neste dia 23 de dezembro, vésperas do grande dia de Natal, Natalis Day, o dia do nascimento do Salvador do mundo. Fazemos e enviamos uma saudação para todos os doentes, para todos aqueles que de alguma forma estão preocupados com qualquer situação da sua vida, neste tempo de pandemia, de sofrimento. Fazemos-lo da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada com o amor, com o sacrifício, com o testemunho de fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Neste dia 23, vamos refletir sobre o Salmo 72. O Salmo 72 fala-nos do sofrimento do justo. E há tanto sofrimento no mundo que nós muitas vezes não compreendemos, não sabemos porquê, não entendemos, não temos a capacidade de entender. E o salmista, desde o Antigo Testamento, neste Salmo 72, fala-nos então do sofrimento de justo, daquele que se esforçou sempre por cumprir a vontade de Deus, mas mesmo assim foi visitado por esta situação de sofrimento. E diz assim o salmista: como Deus é tão bondoso para os justos, para aqueles que têm o coração puro. Mas por pouco os meus pés não resvalaram, e quase escorregaram os meus passos. Cheguei a ter inveja dos malvados, ao ver o bem-estar dos pecadores. Para eles não existe sofrimento. Seus corpos são robustos e sadios. Não sofrem a dureza do trabalho, nem conhecem a aflição dos outros homens. Eles fazem do orgulho o seu colar, da violência uma veste que os envolve. Transpira a maldade de seu corpo, transbordam falsidade nas suas mentes. Zombam do bem e elogiam o que é mau. Exaltam com orgulho a opressão. Investem sua boca contra o céu, e sua língua envenena toda a terra. Por isso vai meu povo procurá-los e beber com avidez nas suas fontes. Eles dizem: por acaso Deus entende e o Altíssimo conhece alguma coisa? Olhai bem, pois são assim os pecadores, que tranquilos amontoam as suas riquezas. Será em vão que guardei puro coração e lavei na inocência as minhas mãos? Porque sou chicoteado todo o tempo e recebo os meus castigos cada dia. Se eu pensasse, vou fazer igual a eles, trairia a geração dos vossos filhos. Pus-me então a refletir sobre este enigma, mas pareceu-me uma tarefa bem difícil. Até que um dia, penetrando esse mistério, compreendi qual é a sorte que os espera, pois colocais os pecadores num declive e vós mesmo os empurrais para a desgraça. Num instante, eles caíram na ruína, acabaram e morreram de terror. Como um sonho ao despertar, ó Senhor Deus, ao levantar-vos, desprezais a sua imagem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Os maus que hoje se riem, amanhã
hão de chorar. A leitura de breve desta manhã é tirada do livro de Jeremias, do Antigo Testamento, capítulo 30, versículo 21 a 22. Eis o que diz o Senhor: para chefe será escolhido um dos seus, e o soberano sairá do seu meio. Eu o incitarei, e ele se aproximará de mim. Sereis meu povo, e eu serei o vosso Deus. Todos os profetas anunciam a chegada do chefe, do soberano, que nascerá do meio do povo. E este anúncio feito por Jeremias é concretizado em Jesus. Nesta manhã, São Hipólito, do século III, portanto, um dos padres da Igreja, fala-nos do mistério do Natal, a manifestação do mistério escondido. E tudo aquilo que aconteceu em Jesus, em Maria, com São José, é um mistério escondido que poucos compreendem e que só se compreende à luz dos olhos da fé, porque humanamente não se consegue compreender. E Santo Hipólito, no século III, no ano 250, 260, fala-nos deste mistério escondido que se manifesta. E diz assim Santo Hipólito: o único é o Deus que conhecemos, irmãos, e não por outra fonte que não seja a Sagrada Escritura. Devemos, pois, saber o que ela anuncia e compreender o que ensina. Creiamos no Pai como Ele quer ser acreditado. Glorifiquemos o Filho como Ele quer ser glorificado. E recebamos o Espírito Santo como Ele quer se dar a nós. Consideremos tudo isso não segundo o nosso espírito de arbítrio e interpretação pessoal, nem fazendo violência aos dons de Deus, mas como Ele próprio nos ensinou pelas Santas Escrituras. Quando só existia Deus e não havia mais nada que existisse com Ele, decidiu criar o mundo. Criou por seu pensamento, por sua vontade e pela sua palavra. E o mundo começou a existir como Ele quis e realizou. Basta-nos apenas saber que nada coexistia com Deus. Não havia nada além dele. Só Ele existia e era perfeito em tudo. Nele estava a inteligência, a sabedoria, o poder e o conselho. Tudo estava nele e Ele era tudo. E quando quis e como quis, no tempo que havia estabelecido, manifestou o seu Verbo, por quem fez todas as coisas. Deus possuía o Verbo em si mesmo, e o Verbo era imperceptível para o mundo criado. Mas fazendo ouvir sua voz, Deus tornou perceptível. Gerando como luz da luz, enviou como Senhor da criação aquele que é a sua própria inteligência. E este Verbo, que no princípio era visível apenas para Deus e invisível para o mundo, tornou-se visível para que o mundo, vendo manifestar-se, pudesse ser salvo. O Verbo é verdadeiramente a inteligência de Deus que, ao entrar no mundo, se manifestou como o servo de Deus. Tudo foi feito por Ele, mas Ele procede unicamente do Pai. Foi Ele quem deu a lei e os profetas, e ao fazê-lo, impulsionou os profetas a falarem sobre a moção do Espírito Santo, para que, recebendo a força da inspiração do Pai, anunciasse o seu desígnio e a sua vontade.
O Verbo, portanto, se tornou visível, como diz São João. Este repete, em síntese, o que os profetas haviam dito, demonstrando que aquele era o Verbo por quem tinham sido criadas todas as coisas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada se fez, diz São João no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 1 a 3. E mais adiante prossegue: o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não quis conhecê-lo. Veio para que era seu, e os seus, porém, não o acolheram. Diz São João, seu Evangelho, capítulo 1, versículo 10 a 11. Portanto, este padre da Igreja, que é o grupo de grandes bispos e padres a seguir aos apóstolos que herdaram e que nos transmitiram a fé, Santo Hipólito, do século III, fala-nos do Verbo, da condição de Jesus, que estava desde o início com o Pai e que encarnou e se manifestou à humanidade para libertar toda a humanidade, toda a criação e levá-la à dignidade de Deus. E é nesta esperança, é nesta alegria, é nesta certeza que nós celebramos o Natal, segundo a tradição, segundo aquilo que os santos apóstolos e padres da Igreja nos transmitiram e toda a tradição da Igreja nos comunicou através da fé transmitida pelos nossos pais. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, ao aproximar-se o Natal do vosso Filho, concedei-nos obter a misericórdia do Verbo, que se encarnou no seio da Virgem e quis viver entre nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos um santo dia e que nos preparemos o nosso coração para a vinda do Filho de Deus.